papel dos irmãos e irmãs, não só não é um serviço só para as mulheres, mas apelo também aos nossos irmãos para nesse dia poderem ajudar aqui na limpeza da igreja, seja de manhã, seja de tarde, um bocadinho, que possam vir juntar-se para então podermos em conjunto limpar a igreja. Vamos agora consagrar as nossas ofertas do centro, o euro semanal que nós entregamos, colocamos aqui no copo para ajudar no sustento dos obreiros que ajudam na expansão da palavra em sítios onde às vezes a palavra não é bem aceita, às vezes não é desejada, mas pelo Espírito Santo e através das nossas orações que estes irmãos possam sentir a alegria e o desejo de cada vez fazerem mais e levar a palavra mais longe. Então vamos consagrar as nossas ofertas enquanto ouvimos um instrumental e depois faremos uma oração. Todos eles precisam da nossa ajuda, Pai Santo. Então, abençoa a todos aqueles que com alegria depositaram este euro semanal. Abençoa-os ricamente, que nunca lhes falte, que tenham sempre em dobro aquilo que oferecem em prol do trabalho. Em nome do Filho amado, pedimos e agradecemos ao perdão dos nossos pecados. Amém. O primeiro hino que nós vamos entoar fala sobre reconhecer, declarar e glorificar a santidade de Deus, através não só do nosso louvor, mas através das nossas ações. Em Isaías 6:3 diz-nos: diziam em alta voz uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Depois, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz-nos, a palavra enfatiza-nos a necessidade de vivermos uma vida santa em resposta à santidade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Assim vamos entoar o hino 9, cantor cristão. Convido os irmãos a ficar de pé, quem puder, claro, para em conjunto entoarmos este hino.
84:11 diz-nos que, pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso escudo, Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. É o que vamos tentar em seguida com o cântico bênção e honra.
Eu peço ao irmão Mário para fazer o arranjamento das Senhor, te pedimos que abençoes esta coleta e que ela possa ser utilizada corretamente para o desenvolvimento do teu trabalho. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Agora passamos a palavra ao nosso pastor. Bom estarmos aqui para adorar o Senhor. E hoje, olhando para a mesa, para celebrarmos em memória do Senhor e refletirmos no significado deste ato, o que ele traz para nós e a profundidade que ele tem, a sua imensidão. Vamos lá em Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23, Paulo, como nós sabemos, e todas as vezes que nós olhamos para o texto de Coríntios, nós recordamos, ele censura a igreja de Corinto. Ele diz que aqueles irmãos não estavam celebrando a ceia do Senhor. E ele vai dizer o porquê. Ele diz que alguns comiam, outros ficavam com fome. Ele diz que alguns bebiam e se embriagavam, enquanto outros não tinham nada. Ele afirma que aquele era um momento não de partilha e comunhão, mas era um momento de pessoas egoístas que não refletiam em Cristo.
que olhavam somente para si. Mediante isso, e a partir do versículo 23, ele vai explicar o que é a ceia. E vejam, ele começa dizendo assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Vamos ficar só até aqui. Vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir que o Espírito Santo, ele nos ilumine, que ele nos esclareça, para que nós possamos compreender isso, para que nós possamos, em obediência, celebrar este momento, trazendo à memória todas as implicações que advêm desse momento. Por favor, Senhor, ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Há muitas maneiras de celebrar a ceia. E há muitas visões. Alguns dizem que o pão e o vinho, eles se transformam, na verdade, em pão e sangue, em carne e sangue de Jesus. Por isso, dentro da história do cristianismo, a igreja, em certo momento de perseguição, ela foi acusada de canibalismo, porque comiam o corpo e bebiam o sangue do seu Senhor. Esse é um fato histórico. Houve, que isso é chamada transubstanciação. O pão transforma-se em carne e o vinho transforma-se em sangue. No decorrer da história, houve uma outra coisa chamada consubstanciação, que havia, de certo modo, uma presença que se transformava ali. Uma outra visão sobre esse momento de celebração diz que, de algum modo, nós comemos realmente de Cristo. Há uma presença abençoadora, mística nesse processo. Nos últimos anos, e essencialmente com o desenvolvimento da doutrina batista, os batistas começaram apenas a dizer que isto é apenas e nada mais do que um ato memorial. Então existem várias correntes. E seria muito interessante nós pararmos para estudar com profundidade a ceia e todo o seu histórico, para termos uma visão bem ampla desse momento. Mas olha, nós precisamos meditar no texto, olhar para o texto e ver o que ele nos apresenta. E realmente a primeira coisa que o apóstolo Paulo enfatiza de modo sério, é que ele diz que ele recebeu de Jesus, e ele disse que Jesus disse claramente para ele: nós não sabemos o momento em que o Senhor Jesus falou com Paulo acerca dessas coisas. Possivelmente ele estava na Galácia, na região da Arábia, quando ele passa aqueles 2 anos ali. Foi possivelmente nesse momento
fazei em memória de mim. A primeira coisa que fica clara para nós é que Jesus ordena a Paulo. Por isso, nós chamamos e dizemos que isso é uma ordenança. É um mandamento de Jesus. Mas o que nós recordamos? Então, a primeira coisa é que a ceia ela é, de fato, um ato memorial que nós celebramos em obediência e em memória de Jesus. Mas o que nós recordamos de Jesus? O que nós recordamos? Primeiro, nós recordamos o fato dele ter entrado, encarnado, ele ter vindo a este mundo e ele ter manifestado a glória do unigênito do Pai. Não é isso que o João diz no primeiro capítulo? Que o Verbo se fez carne, que habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, e essa glória se manifestou cheia de graça. Então nós recordamos esse Jesus que invade a nossa história, que manifesta a imagem do Pai, que se manifesta cheio de graça. Nós recordamos a graça de Deus. Nós recordamos esse Jesus que aceita morrer na cruz por nós, que aceita nos substituir, que aceita, nós recordamos que Ele paga o preço pela nossa vida. Então, celebrar em memória de Jesus é dizer que nós temos um Deus que encarnou, que viveu e que nos comprou para si. Ou seja, Ele nos perdoou. É isso que nós estamos dizendo. É isso que nós fazemos em memória de Jesus. Então é um fato histórico, ancorado, fundamentado na história, que é a encarnação, que é a vida humana de Jesus, que paga o preço por nós. Mas não é somente isso. Porque Ele fala do pão e do vinho, mas aí tem algo que é muito importante. Nós celebramos em memória de Cristo a sua encarnação, o seu perdão, mas nós celebramos e dizemos que estamos em comunhão com Ele. E aqui, permito-me dizer algo que eu confesso não consigo compreender em toda a sua dimensão. Porque há uma comunhão mística. Nós estamos em Jesus. E nós dizemos que somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. É verdade. Mas vejam como Jesus está celebrando esse ato. E o único evangelho que não fala da instituição da ceia é o evangelho de João. João diz o que aconteceu, diz que ele preparou aquilo lá em João 13, e ele vai falar dos discursos de Jesus, aquilo que Jesus faz. E quando ele chega no capítulo 15, ele diz assim: vós sois a vara, mas eu sou a videira verdadeira. E diz que toda vara em mim que permanece em mim, ou seja, nós estamos ligados de alguma forma a Jesus. Há uma comunhão, eu não gosto do termo, mas eu vou utilizar, mística, que nos leva a Jesus e que nos leva uns aos outros. E quando nós celebramos esse momento, nós estamos dizendo que nós temos essa comunhão, que nós estamos ligados a Ele de modo indissolúvel, que Ele nos chamou para si, que Ele nos tomou para si, que Ele nos fez
seu povo. Vamos recordar aquilo que o apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola. Ele diz que nós nos tornamos geração eleita, que nós nos tornamos nação santa, que nós nos tornamos povo de Deus. Ele nos escolheu para si, Ele nos puxou para dentro de si. E eu confesso, eu não sei explicar isso na sua totalidade, de imaginar que eu estou em Deus e que Deus está em mim. Isso que ele está dizendo. Essa relação e essa comunhão sobrenatural, transcendente, que nos liga uns aos outros. Porque ele diz que nós somos as varas, que nós somos seu povo, que ele é a videira. A videira era símbolo do povo de Israel, por isso ele usa a imagem da videira. Por isso ele diz: o verdadeiro Israel se concretiza em mim. Ele diz: o verdadeiro povo de Deus começa a estar em mim. Não tem uma visão histórica da sua encarnação, da sua morte, do que ele faz, mas também há essa visão de que nele nós temos uma comunhão plena com Deus e que é através dele. E é isso que nós celebramos, que nós estamos em comunhão com Deus. E o termo que é muito bonito e que nós deveríamos usar, mas que nós temos medo de utilizar, porque é uma expressão que vem e ficou através da igreja romana, mas não é da igreja romana, é do povo de Deus, a Eucaristia, que é celebrar uma ação de graça, manifestando que nós estamos em comunhão com o Senhor. Então, a primeira realidade que o texto traz para nós é que essa celebração ela está ancorada na história. Ela não é um ponto, ela não é uma ficção, é uma celebração histórica, um momento histórico, fundamentado na história. Segundo, essa celebração nos diz que nós estamos ligados e em comunhão com Deus e Deus conosco, e que fomos perdoados. E terceiro, deixa eu passar por aqui. Terceiro momento é que nós celebramos olhando para o futuro. Tem um conceito do passado, do que aconteceu na história, tem um conceito dessa presença mística de Deus em nós, e tem a celebração da esperança do futuro. Porque notem o que é dito de modo muito enfático. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e bebedes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele vem. Então nós estamos celebrando e dizendo: eu estou esperando o regresso do meu Senhor. Eu celebro esse momento olhando para aquilo que nós chamamos de fim dos tempos, mas que a Escritura chama o dia do Senhor. Aquele momento em que Ele vai voltar em toda a sua glória, em todo o seu resplendor, para nos levar para junto de si. Nós celebramos, olhando aquele momento e desejando e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque Ele disse que Ele deseja celebrar esse momento conosco.
Não é isso que ele diz? Se nós olharmos nos evangelhos, nós vamos perceber Jesus dizendo isso. Que ele anseia, ele diz: não beberei mais do cálice, até que venha de novo no reino dos céus. Até que a consumação se dê. Então, nós celebramos repletos de esperança, olhando para o futuro, dizendo: a morte, ela não tem a última palavra sobre nós. Nós dizemos: olha, nós celebramos porque aguardamos o Senhor. Nós celebramos na expectativa de que nós vamos entrar para a eternidade juntamente com Ele e estaremos toda a eternidade na presença dEle. Essa é a nossa esperança. E aí nós celebramos com alegria, porque temos vida e vida eterna. É isso que nós celebramos. Então vamos celebrar esse momento. Primeiro, trazendo à memória a manifestação histórica de Jesus Cristo, a manifestação de Deus na história. Celebrar este momento dizendo: eu estou em comunhão plena com Deus e Deus comigo e com os meus irmãos, porque nós somos feitos povo de Deus. Somos cidadãos do reino dos céus. Paulo chega a dizer que nós somos embaixadores. Então, onde nós estamos, o céu está presente. O céu não é essa coisa que a gente olha lá para cima. Hoje o céu está indo aqui. Mas a gente tem noção disso. Não é? Porque quando nós vamos no Machado, tem aqui alguns brasileiros, tem ali o angolano, que eu esqueci, Samuel, lembrei. Assim, eu troco o nome. Temos ali o Samuel, angolano, tem gente que veio viver na França. Quando nós vamos numa embaixada ou num consulado, nós estamos pisando numa outra terra. Quando eu vou à embaixada do Brasil, ali no consulado do Brasil, ali no Porto, a embaixada fica em Lisboa, eu não estou em Portugal, eu estou em solo brasileiro. Quando o Samuel tem aqui na embaixada de Angola, ele não está em Portugal, ele está em solo angolano. Quando os nossos irmãos que viveram, foram imigrantes na França, que iam na embaixada, no consulado da França, eles não estavam na França, estavam em Portugal. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, que nós somos o povo de Deus. Então, onde nós estamos, está o reino de Deus. Onde nós estamos, está aquilo que nós dizemos que é céu. O céu começa aqui e agora, através da nossa vida. Dessa comunhão, como o termo que eu utilizei, místico e inexplicável, se manifesta. Mas também celebramos, motivados pela esperança do encontro pessoal, visível, tangível com o nosso Senhor. E aí ele vai poder olhar para nós e vai dizer: vem cá, olha para mim, olha as minhas mãos, eu fiz isso por ela. É isso que nós estamos celebrando. Não por merecimento, não porque sejamos pessoas maravilhosas, dignas, mas por causa da graça de Jesus, por causa da sua misericórdia. Que nós possamos ter essa consciência para celebrar. E celebração é alegria. E nós celebramos alegres porque fomos feitos povo de Deus. Amém?
Então vamos passar para a celebração da ceia. Eu não sei quem vai estar hoje aqui comigo. É o meu pastor, Momário. O texto diz que o Senhor, Ele deu graças pelos elementos. Ele orou, Ele agradeceu e abençoou esses elementos. E é isso que nós vamos fazer agora. Pedir a bênção de Deus sobre esses elementos, pedindo para que nós possamos celebrar de modo correto. Vou pedir então ao irmão Mário que nos dirija a Deus uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos por que um dia nos chamaste para teus filhos e, na qualidade de teus filhos, estamos aqui, Senhor, para participar neste memorial que anuncia a morte de Jesus Cristo, que anuncia o seu sacrifício e que tu mandaste que o façamos sempre até tu venhas. Obrigado, pois, Senhor, que sejamos merecedores do poder fazer. É o que te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos estar cantando enquanto vai ser distribuído os elementos. Vai ser projetado ali, 143, a ceia do Senhor. Senhor.
vós, fazei isto em memória de mim, recordando o que o Senhor fez, recordando a sua manifestação histórica, trazendo à mente a comunhão que há entre nós e Ele, e cheios de esperança no seu regresso, para estarmos juntamente conosco e nós com Ele, em memória dele, comamos o pão. E o texto segue dizendo que, depois deles terem ceado, o Senhor tomou um cálice e disse que esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, proclamando a morte e a ressurreição do Senhor, dizendo: Senhor, nós estamos fazendo em obediência e aguardando a tua chegada. Em memória dele, bebamos, Pai. Nós vamos cantar. E eu vou pedir que os irmãos fiquem de pé. Nós vamos cantar de novo o hino e vamos fazendo de pé enquanto os cálices são recolhidos. Hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.